não faz o menor sentido. Um valor meu é transparência. Eu sou transparente só na hora do funcionário aqui, mas com o cliente eu vou vender carne de sol e falar que é filé mignon. Na hora do meu fornecedor, eu vou querer passar meu fornecedor para trás. Cadê a transparência que é valor para você? Que horas que ela é valor para você que eu não estou entendendo? Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. A gente está começando mais um capítulo do Donos de Restaurantes Cast. Meus convidados de hoje, Fernanda, Monique e Cadinho, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Olá, pessoal. Obrigada, prof, aí pelo convite. Pode chamar de prof, né? Pode chamar do que você quiser. E eu sou a pessoa que tem mais nomes dentro desse DDR. Tem gente que me chama de Fernanda Monique, Fernanda Reis, Fernanda Cardoso. Cada hora é um nome diferente. Mas qualquer um eu atendo, viu, gente? Tá tudo certo. E qual que você prefere? Fernanda só. Fala, Cadinho. E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui mais uma vez nesse programa. Vamos bater um papo aqui e tentar trazer conteúdos interessantes, conteúdos que possam ser proveitosos para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, na empresa, na vida. Então vamos bater um papo. Hoje eu trouxe um assunto que, com certeza absoluta, é um grande problema na vida do empresário que está escutando esse podcast. E a gente vai falar aqui sobre pessoas, a gente vai falar sobre liderança, e a base de tudo isso talvez seja a cultura organizacional. Então, quero saber aqui na ótica de vocês, o que vem a ser essa tal de cultura? Bom, eu, quando fiquei sabendo que eu ia gravar esse podcast hoje, eu fiquei super feliz, porque é um dos assuntos que eu mais gosto dentro aí do rol de assuntos que gestão de pessoas abrange. E, na minha visão, é o mais importante, porque a cultura organizacional é a base de qualquer projeto que a gente vai iniciar dentro de uma empresa, seja restaurante, até outras empresas, mas é a base de qualquer projeto que a gente vai iniciar, seja ele financeiro, seja ele de pessoas, seja ele de estratégia. Eu acho que se a gente não tiver uma cultura bem definida, os elementos da cultura bem definidos, saber mais ou menos aí o caminho que a gente quer, a gente não consegue, né, começar os outros projetos dentro da empresa. Então, a importância da cultura organizacional é fundamental, assim, para a gente alicerçar o que a gente quer para o nosso negócio, né? Eu já ouvi uma frase que diz que a cultura é como as pessoas se comportam na empresa quando você não está, né? Quando o líder não está, quando o dono não está. Eu acho que faz muito sentido essa frase, mas eu gosto de simplificar ainda mais um pouco. Para mim, a cultura é o jeito de ser da empresa, né? A empresa tem uma identidade, essa identidade é percebida pelo mercado, é percebida no ambiente de trabalho. Então, eu entendo que a cultura, se a gente fosse comparar a empresa a uma pessoa, a cultura remete ao jeito de ser, né, daquela empresa. Então, isso dita muitas coisas, muitos direcionamentos, como a Fernanda disse. Eu concordo que sem isso é muito difícil entender para qual caminho seguir, né? Então, a cultura é uma base que ajuda a gente a tomar várias decisões ao longo do dia, né? Ao longo da empresa. Eu lembro que fiz um capítulo com Gustavo Cardamone, que é presidente da Apubra, e uma das coisas que ele citou e que eu quero trazer aqui é que muita gente nem enxerga um restaurante
como uma empresa. A pessoa só diz, né? Você tem um restaurante? Ah, quase que ele pergunta, mas com o que você trabalha de fato? Como se o restaurante fosse um hobby, né? E aí eu quero entender aqui na visão de vocês, é, quando a gente fala de cultura, será que a gente não está falando de alguma coisa que está longe do universo de restaurantes ou isso está mudando? Até linkando um pouco com o que o Cadinho disse, é, é inevitável que a empresa tenha essa cultura. Tipo assim, ela vai existir querendo o dono, o sócio, o empreendedor ou não. Cabe a nós ditá-la, caso a gente queira que ela seja, que tenha o jeito do dono, né? Porque quem dita a cultura, quem começa aí o negócio é o dono. Então, se ele quer que o negócio dele seja do jeito dele, cabe a ele ditar aquela cultura, né? Colocar aquilo ali explicitamente para a equipe. Porque caso contrário, se ele não fizer, a cultura ela vai existir. Só que quem vai determinar vão ser as pessoas que estão lá dentro do restaurante dele. Então, o restaurante dele vai passar a ter a cara, o jeito da equipe, e não a cara e o jeito do dono, do empreendedor, né, quem criou ali o restaurante. De forma nenhuma está distante, não. Todo negócio tem uma cultura, né? Como a Fernanda trouxe. E é importante olhar para isso quanto antes, porque se todo negócio tem uma cultura, eu preciso entender se a cultura que se estabeleceu ali é a que eu gostaria que fosse estabelecida, né? Então, se tem uma, duas, três pessoas trabalhando, se é uma empresa, existe uma cultura estabelecida, porque existe um jeito de ser e vai existir também uma percepção do mercado, né? Não importando o seu tamanho. Então, cultura, de forma nenhuma, é algo distante do restaurante, não. Toda empresa já possui uma cultura. Mas eu tenho certeza que isso é novidade para a maioria das pessoas que está escutando esse podcast, e aí eu quero entender. Eu, como dono de restaurante, como é que eu sei qual é a cultura do meu restaurante e como é que eu construo uma cultura que seja forte, uma cultura que seja positiva, algo que contribua de fato para que as pessoas queiram trabalhar no meu restaurante, para que as pessoas queiram ah, estar nesse ambiente. Então, a primeira coisa, como é que eu identifico a cultura e depois como é que eu crio uma cultura forte? Bom, eu acho que nada acontece do dia para a noite. É realmente uma construção, assim, né? A gente não tem uma bala de prata que vai dizer, ó, a cultura vai ser definida assim, a partir de amanhã tudo vai mudar. É uma construção. Mas eu acho que o dono de restaurante ele tem que começar a olhar, primeiramente, a missão, a visão e os valores. Essas palavras parecem assustadoras, parece que estão distantes, como você falou, mas não. É simplesmente assim, a missão é olhar o porquê que você está ali, o porquê que você quer aquele restaurante, o porquê que você acorda todos os dias para poder estar ali gerindo aquele restaurante. E tem que ser uma coisa genuína, uma coisa, eu até, fica até um pouco romântico dizer, mas é o que eu realmente acredito, tem que ser uma coisa que vem do coração mesmo. É uma coisa que só você sabe, inclusive é o que vai te diferenciar, assim, da sua concorrência, é o que vai te diferenciar do resto das pessoas. Porque o seu porquê só você tem, né? O seu prato, o seu fornecedor, o seu mobiliário, a sua decoração, todo mundo pode copiar, mas o seu porquê só você tem. Então, eu acho que começando identificando o porquê, ele já começa a entender um pouco da cultura do restaurante dele. Isso, e você perguntou como é que a pessoa, como é que o empresário sabe qual que é a cultura presente no negócio dele, né? Eu acho que um exercício interessante, né, é entender o olhar do cliente, né? Se eu perguntasse para o cliente quais são as características mais marcantes do seu negócio, o que você acredita que ele responderia? Seriam características positivas? Seriam características negativas, né? Isso vai começando a dar uma pista para ele de qual que é a identidade que ele passa para o mercado. E eu acho que esse mesmo exercício é válido fazer dentro do próprio negócio, né? Se eu entrar no seu restaurante e pedir para os seus colaboradores falarem sobre o restaurante, sobre o dia a dia, sobre essas características, o que sairia da boca deles? Isso vai trazer para você uma percepção muito real de qual é a cultura que está sendo vivenciada ali, espalhada e percebida pelo mercado.
Às vezes é um exercício até simples, né, Cadinho? Assim, que a gente pode praticar e a gente vai sentir o que está acontecendo. E também no dia a dia a gente pode ver assim, palavras que são ditas, frases que são ditas. São as frases que você gostaria de ouvir? Às vezes seu funcionário tá lá o dia inteiro assim, nó, tô doido para ir embora. Nó, não sei o quê. É isso que você gostaria de estar ouvindo naquele momento? Ou você queria estar ouvindo que seu funcionário está satisfeito de estar ali, né? Tá feliz. Então, são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente consegue identificar aí se tá indo pro rumo que a gente quer ou não. A gente percebe que a cultura que se estabelece quando não tem um bom direcionamento, ela é muito influenciada por líderes que, que já existem dentro do seu restaurante. A gente tem uma liderança, vamos chamar de uma liderança mais natural, que tem muito a ver com o perfil comportamental, e, e as outras pessoas que estão ali tendem a seguir o que essas lideranças eh, orientam, vamos dizer assim. E como é que vocês enxergam isso? Como é que são criadas essas lideranças e o que acontece se o dono do restaurante, se o líder não estiver presente para disseminar a cultura que ele queria que de fato acontecesse no restaurante deles? Como é que vocês enxergam isso? Pensar. É, a cultura ela vai seguir um direcionamento, né? Um direcionamento. E às vezes, se o direcionamento não foi o meu, imaginando que eu sou o dono do restaurante, vai ser o de alguém, né? Só isso já mostra o risco que o empresário corre de não parar para pensar sobre esse assunto, né? Como a Fernanda disse, talvez o alicerce ali é pensar na missão, visão e os valores, né? Eu acho que não dá para falar de cultura sem falar disso, né? Mas isso é algo que é estabelecido pelo dono ou pelo líder principal. Eu gosto de falar que a cultura tem o DNA do dono. Então, tem que ser intencional na hora de definir a cultura. Como que a liderança entra nesse sentido? A liderança vai ser o principal direcionador de qual caminho a empresa deve seguir. Então, a cultura passa pela liderança e eu acredito até que tem que começar por aí, né? Quando a gente vai falar de um processo de mudança de cultura, esse processo de mudança tem que ser assimilado, né? Internalizado primeiro pelos líderes, porque a gente fala, tem uma frase que eu acho que ela é muito verdadeira, que o exemplo arrasta, né? É dando o exemplo que as pessoas vão seguir. Então, a liderança tem um papel crucial porque vai ser, na minha visão, o principal disseminador da cultura, né? É eles que vão passar a mensagem para os colaboradores, é eles que vão dar a direção e com algumas ferramentas, né? Eu acho que a comunicação é algo que não dá para ficar de fora desse assunto, né? Com a comunicação certa, criando mecanismos no dia a dia que vai mostrar a direção para o colaborador, você consegue definir uma cultura que vai te levar para o caminho que você gostaria de estar e não o caminho que de repente algum colaborador influente acabou decidindo, né, por conta própria, um caminho a ser seguido que seria diferente do que você gostaria de alcançar. O processo é de cima para baixo, né? Vamos dizer assim, tem que começar no dono, depois nas lideranças. E quando a gente não escolhe a liderança certa, quando a gente não tem isso definido, não escolhe a liderança certa, às vezes a liderança ela vai ficar estabelecida pela pessoa que é influente naturalmente, não pela liderança que você escolheu. E aí a cultura vai ficar definida por essa pessoa, que ela tem a liderança, a influência nata. E aí, às vezes, o que ela tem ali de nato não é exatamente o que o dono quer, né? Então, a gente tem que ficar muito atento também à contratação dessas lideranças, e tanto quanto ao treinamento delas com relação à cultura aí do restaurante. Esse assunto é muito amplo e é um assunto bastante interessante, acho que vai ser explorado muito nos próximos anos. Quando a gente pensa quando a gente pensa em grandes redes de restaurantes, como por exemplo a McDonald's, existe um código de cultura, existem pessoas olhando para pessoas o tempo inteiro. Quando a gente pensa em restaurantes que oferecem experiências gastronômicas com valor agregado maior, a gente pensa que esses negócios têm recursos, tanto humanos quanto financeiros, para fazer uma construção de um trabalho
mais profundo. Só que quando a gente pensa, né, a maioria dos restaurantes no Brasil são feitos são restaurantes familiares, são restaurantes de pequeno porte, são restaurantes que têm muito pouco recurso. E falando também aqui como um dono de restaurante, a gente tem uma dificuldade muito grande desde a contratação do colaborador ali, na fase ainda de seleção dos candidatos. A gente já tem uma dificuldade muito grande. E quando a gente vai falar, então, de desenvolver pessoas, principalmente quando a gente não tem um RH, né? É difícil falar de RH em restaurante. A gente fala de departamento pessoal, a maioria nem tem departamento pessoal. Então, se eu não tenho alguém olhando para pessoas, como é que eu vou conseguir desenvolver pessoas? Como é que vocês enxergam esse obstáculo da dificuldade de recursos, de ser um assunto ainda tão novo, principalmente para restaurantes? E eu quero entender aí, na ótica de vocês, como é que a gente minimiza esses obstáculos também. Primeiro ponto, né? Quando a gente fala de cultura, não tem a ver inicialmente com dinheiro ou grandes recursos, né? Entendendo que a cultura é um jeito de ser, é o comportamento que eu quero ver acontecendo no dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu acho importante nesse sentido é a comunicação. É ficar claro o que você quer ver acontecendo no dia a dia, o que você não aceita que aconteça no dia a dia. Então, para construir uma cultura, basta ter, para começar a construir, uma boa conversa, um bom direcionamento, dando feedbacks. Como que as pessoas vão saber se elas estão seguindo na direção correta ou não? É dando feedback. O feedback é tanto elogiar, reforçar quando as pessoas fizerem algo que está de acordo com o que é o esperado, e, às vezes, né, chamar atenção, corrigir quando algo não sair da forma correta. E o desenvolvimento, né? Eu acho que o feedback e o desenvolvimento são assuntos que estão dentro da comunicação, né? Porque a empresa vai evoluindo igual o ser humano. Todo mundo vai evoluindo com o passar do tempo, né? E às vezes esse olhar para de ser dado para os colaboradores, né? Eu vou comunicando, eu vou dando feedback, e eu tenho que pensar no desenvolvimento daquelas pessoas para que cada vez mais elas fiquem alinhadas, né, com a direção que a empresa quer seguir. Então, acho que o principal caminho não gasta dinheiro nenhum, que é comunicar da forma correta e dar o exemplo, né? Mas a gente vai falar aqui ainda de algumas ações até práticas que podem ser feitas no dia a dia para reforçar isso, para ajudar a construir uma cultura que seja congruente com o que a empresa quer alcançar. Eu concordo que para ter uma cultura forte, para o seu restaurante ser do seu jeito, a gente realmente gasta praticamente zero, né? Para a gente criar um ambiente agradável, para a gente criar um ambiente do jeito que a gente quer, basta a gente se empenhar. A gente está mais próximo ali um pouco dos colaboradores no dia a dia, por exemplo, entender um pouquinho da vida deles, o que eles gostam de fazer além daquilo ali, bater um papo de 5 minutos ali com a equipe, descontraído, faz você aproximar e entender um pouco daquelas pessoas, e isso já vai criando uma cultura melhor, um ambiente mais ameno. Você trazer um exemplo prático aí, igual o Cardinho está dizendo, a gente, por exemplo, pode fazer um grupo de WhatsApp e dentro daquele grupo mandar mensagens motivacionais uma vez por semana, falar um pouquinho do que você pensa sobre os valores que a sua empresa tem, depois que você tenha definido. Então, não é uma coisa que custa, é uma questão só de tomar consciência de que que a cultura existe, quer queira, quer não, e a partir do momento que você tomou consciência e quer mudar aquela cultura ali, quer fortalecer do seu jeito, você tem vários caminhos para poder fazer isso de uma forma sem investimento, sem muitas dores, bem fácil, assim. E falando de orientação prática, então, existem boas práticas, existem ferramentas. Como é que o empresário que está escutando esse podcast pode começar a se interessar mais pelo assunto e pode começar a aplicar isso de fato na prática? Vocês conseguem me dizer? É a parte que eu mais gosto, assim, que é aplicar. A primeira dica que eu dou, gente, o céu é o limite, assim, de criatividade para você estar implantando. É lógico que eu acho que o início de tudo é
ter missão, visão e valores definidos, principalmente os valores, que eu acho que os valores, eles dão aí a raiz, o alicerce de tudo. E aí, você definindo os valores do seu restaurante, valores, gente, se você quer que seu restaurante seja, as pessoas sejam comprometidas, isso é um valor para você? Então, você não pode assumir que as pessoas não se comprometam com determinada tarefa. Se você acha que o compromisso é um valor para você, as pessoas não podem chegar atrasadas no seu restaurante e você dizer que está ok. Você tem que começar a tomar as medidas para que o compromisso seja forte dentro da sua empresa. Se para você as pessoas trabalharem alegre é um valor, então você tem que tomar cuidado para que o ambiente não fique carregado, que não fique um ambiente triste. Não pode contratar uma pessoa que não dá um sorriso, por exemplo. Então, são nas pequenas coisas mesmo. E depois que você define esses valores, é um passo de cada vez. Igual eu falei, não vai acontecer de um dia para o outro. Mas definir os valores, por exemplo, já sei quais são os valores. Agora eu vou colocar isso nas paredes da minha empresa. Você vai e coloca essas palavras na parede, que as pessoas vão começar a visualizar e ter contato com esses valores de uma forma mais objetiva. Depois você pode usar uma reunião específica, por exemplo, para falar só de cultura. Por que que aqueles valores foram definidos e como que eles vão ser vislumbrados no dia a dia, a partir daquele momento que você vai definir ali, ó, reunião de valor. A partir de hoje vai funcionar assim. Alguma coisa mais, Cadinho, que você sugere para a gente botar em prática aí a cultura? Isso, eu vou dar aqui algumas. São dicas, na verdade, nem dicas, reflexões, só para as pessoas entenderem, como a Fernanda falou, que o céu é o limite quando a gente fala de ações práticas que vão ajudar a reforçar a cultura, né? Antes de falar dessas dicas, as pessoas buscam muito entender como funciona a motivação, né? Eu queria que o meu colaborador tivesse mais motivado, engajado. Como que eu faço para eu mesmo me motivar? Eu sempre digo que o que mais motiva o ser humano é o progresso. É perceber que eu estou avançando, perceber que eu estou evoluindo, né? Como que eu faço isso no dia a dia da empresa, para o colaborador perceber que ele está no caminho certo, que ele está progredindo, avançando? Reconhecendo e às vezes dando algumas recompensas. E quando eu falo de recompensas, mais uma vez, né, não tem a ver com dinheiro. A empresa vai trabalhar sempre dentro dos seus próprios limites para ajudar os colaboradores a desenvolverem, para aumentar o engajamento do colaborador. Mas tem algumas ações práticas de reconhecimento que não custam nada ou custam muito pouco, né? Um exemplo, deixar um recado para o colaborador. Eu me lembro uma época que eu saí de férias e como é que a gente vivencia isso também? Todo ser humano precisa disso, de reconhecimento, né? Eu saí de férias e quando eu voltei das minhas férias, tinha um recadinho, um bombom que foi feito pela minha equipe. E olha, já tem tantos anos isso, foi uma ação tão simples, mas eu nunca esqueci. Era um recado simples, você fez falta, sentiu sua falta, que simples. Isso não custa nada, é um esforço muito pequeno, mas que a pessoa não esquece, né? Então, esse é um exemplo, dar um recado, dar um elogio, convidar para um almoço, fazer uma reunião só para elogiar, né? Dar talvez um dia de folga. Então, todos esses exemplos que eu estou trazendo é convidar talvez a família para conhecer o trabalho das pessoas. São ações que o investimento é muito baixo, mas que o efeito que isso dá no emocional, na moral, aumenta muito, as pessoas não esquecem. Então, eu gosto de falar que se preocupar com as pessoas, né, se interessar, já é o primeiro passo. É conversar, é saber o que a pessoa gosta, o que não gosta. Então, todos esses exemplos não custam, né? Custam tempo e atenção, né? E como é que a gente transforma isso em processo? Porque, assim, o que é bem comum de acontecer? As pessoas estão aqui escutando esse podcast e aí eles vão ter vários insights com as ideias que o Cadinho está trazendo, que a Fernanda está trazendo, e aí muitas vezes eles saem correndo para implementar alguma coisa legal. Poxa, o Cadinho falou lá de um bilhetinho, eu tinha aqui um funcionário que estava de férias, está voltando hoje, acho que eu já vou executar isso aqui. E muitas vezes daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses, o empresário não está nem lembrando do Cadinho mais, não está nem lembrando daquela diretriz de escrever um bilhetinho. Então, como é que a gente pensa em boas ações
e como é que a gente faz com que isso seja algo não automático, mas algo que seja sempre feito, sempre executado no meu restaurante. O empresário tem que lidar com vários assuntos, né? Finanças é um assunto importante, vendas é um assunto importante. O primeiro passo para isso ficar prático, no meu entendimento, é entender que cultura é um assunto importante. Se esse é um assunto importante, ele tem que fazer parte do meu dia a dia, faz parte do meu trabalho, né? Então, eu falo muito de agenda, né? Eu acho que as pessoas têm que ter uma agenda para minimamente se situar no tempo, né? Então, eu tenho que entender que em algum momento do meu dia, da minha semana, esse assunto tem que aparecer. No momento que esse assunto apareceu, olha, hoje é um dia que eu vou lidar com cultura. É listar todas essas ideias que a gente está trazendo, é listar, olha, uma opção é colocar um post-it, outra opção é convidar para o jantar, outra opção é chamar a família para vir conhecer, chamar os familiares para conhecer a empresa. Agora, de forma prática, eu vou definir um responsável para fazer isso. Se eu não tenho alguém na minha equipe que possa fazer, eu mesmo sou o responsável. Olha, hoje é um dia que eu vou dar um jeito de falar sobre esse assunto. Eu vou dar um jeito de criar uma ação prática para que a equipe perceba que eu estou preocupado com isso. Então, um exemplo que pode definir como uma regra: toda vez que entrar um novo colaborador, a primeira coisa que ele vai receber é um bombom. Então, eu criei um processo para isso, um gatilho, né? A entrada de uma pessoa vai me levar a fazer uma ação. Ou toda sexta-feira eu vou fazer alguma coisa que esteja relacionada à cultura. Eu acho que na prática é entender que no meu dia a dia, nas tarefas que eu já faço diariamente, eu tenho que incluir também uma tarefa que tem a ver com esse assunto. Como a gente falou lá no início, é de cima para baixo, né? Então, se você está começando, se você está querendo implantar isso agora, se você não tinha tomado consciência disso ainda, é muito importante que essas atitudes iniciais, e que para que elas se tornem práticas certeiras e recorrentes, comece pelo dono. Né? Não dá para você querer implantar a cultura no começo e delegá-la depois de amanhã. Não vai funcionar. Começa de cima para baixo. Então, essas pequenas atitudes têm que começar de você para que elas comecem a virar uma rotina, comecem a virar comuns, né? Comecem a ficar normais no dia a dia. E aí, por exemplo, assim como o Cadinho falou sobre o bombom, que é um gatilho, marca uma reunião mensal certeira. Toda segunda, terça-feira do mês vai ter reunião de equipe. Quer queira, quer não. E se você marca isso e faz. Se você não tem um assunto, inventa. Se você, igual o Cadinho falou, faz uma reunião só para elogiar, mas faça com que aquele cronograma seja cumprido todo mês, no mesmo horário, que aí você vai conseguir, dentro dessa reunião, tanto falar de cultura, tanto elogiar, tanto falar com. Às vezes, realmente vai ser uma reunião para resolver um pepino que está rolando no restaurante ali naquele momento, não tem problema. Mas isso vai começar a fazer parte da cultura do seu restaurante, vai começar a fazer parte da rotina e vai virar um procedimento para você Isso se fortalecer torna um ritual, né? se torna um ritual, um procedimento para que você fortaleça aí os seus valores dentro dissemine os seus valores dentro da equipe. Você falou um negócio super importante que eu acredito bastante. Acabou aquela ideia de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, o exemplo, obviamente, tem que começar pelo dono do restaurante, por quem está comandando ali, pelo líder, e isso precisa ser passado para outras pessoas como um exemplo mesmo. É o que a gente costuma dizer que o exemplo arrasta. Então, quando as pessoas de fato admiram ali aquela liderança, quando eles entendem que aquela liderança é uma liderança justa, quando eles de fato querem seguir aquele líder, as ações ficam mais genuínas, ficam mais verdadeiras, como o Cadinho falou lá no início, né? Que é o que as pessoas fazem quando você não está lá. Eu tenho um valor lá na Francesinha, no terraço, que eu digo que o certo é certo. E os meus colaboradores entendem isso muito bem.
E aí, quando eles vão me fazer uma pergunta, esse valor responde a várias perguntas, que é assim, Marani, eu tenho um compromisso XYZ e tenho que chegar é, 1 hora atrasado. E aí eu falo, o certo é certo. O que que foi combinado lá atrás? E aí as próprias pessoas entendem que existem vários argumentos, e claro que os funcionários vão atrasar, vão faltar, e qualquer outra coisa que todo mundo tem imprevisto na vida, né? Mas aqueles argumentos fracos que é, pô, para um colaborador é um grande valor jogar bola. Eu tenho vários colaboradores que adoram bater uma pelada. Para outros, é valor buscar o filho na escola. Para quem ainda não tem filho, buscar o filho na escola não é importante. Afinal de contas, ele nem tem filho. Então a gente precisa, de fato, conhecer ali as necessidades dos nossos colaboradores, a gente precisa conversar com esses colaboradores, a gente precisa ganhar essa admiração desses colaboradores. Eu sempre, quando faço uma reunião na francesinha, eu conto para eles uma verdade. Eu digo, olha, eu tô aqui porque eu preciso estar aqui. Eu não tô aqui por luxo, eu não tô aqui por vaidade. E esse precisar não necessariamente tem que ser só a ver com o lado financeiro. As pessoas associam demais o precisar ao lado financeiro. Eu preciso estar lá para realizar o meu sonho de ser um empresário bem-sucedido. Eu preciso estar lá para continuar um projeto que eu comecei há alguns anos. E assim por diante, isso vai entrando ali de alguma forma no entendimento das pessoas e elas vão valorizando uma série de coisas que você dissemina. Então, quando a gente traz os nossos valores como o certo é certo, eu não posso, na hora de demitir um colaborador, ficar buscando um jeitinho de dizer assim: olha, a gente pode fazer desse jeito. Aí ele vai me perguntar, Marani, mas o certo é Certo. certo, não é verdade? O que vocês acham disso, dos valores que a gente fala e que a gente pratica de fato? Tem que ter uma coerência, assim. Se você fala que o certo é certo e na hora de demitir você quer dar um jeitinho, na hora de dar uma resposta para o cliente, você quer dar uma contornadinha na resposta, fala para o colaborador assim, ó, responde assim para o cliente, né? Vai ficar incoerente. Você quer o certo é certo só na hora do vem a voz, sei lá como que é esse ditado, né? Porque não faz sentido. Você tem que ser coerente em toda a cadeia. É com o cliente, é com a equipe, é de você para a equipe, da equipe para você. Na hora do acerto, na hora da contratação, você tem que pegar aquele valor e disseminar ele na cadeia inteira com seu fornecedor. Não faz o menor sentido. Um valor meu é transparência. Eu sou transparente só na hora do funcionário aqui, mas com o cliente eu vou vender carne de sol e falar que é filé mignon. Na hora do meu fornecedor, eu vou querer passar meu fornecedor para trás. Cadê a transparência que é valor para você? Que horas que ela é valor para você que eu não estou entendendo, né? Então tem que ser o valor que você pratique na cadeia toda, né? Claro que com a sua equipe, principalmente, porque a sua equipe vai disseminar a sua empresa para o resto. Mas você também tem que ser coerente quando você fala que a transparência é fundamental para você, para poder, né? Igual a gente falou, o exemplo arrasta, não faz o menor sentido. É por isso que eu falo dessa história da empresa ter o DNA do dono, né? E isso ser uma premissa é muito importante, é definir esses valores o quanto antes. Por quê? O que a gente está falando aqui agora? Os valores vão nos ajudar a tomar decisões. Quando você fala que o certo é o certo, isso já te direciona para tomar um monte de decisões. A gente deu aqui alguns exemplos. Como que eu vou responder o cliente? Como que eu vou lidar com o colaborador? Se o certo é o certo, é por aí que eu vou seguir. Por isso que o valor tem que ser genuíno, porque as pessoas percebem. A verdade é que a gente não consegue enganar ninguém, tanto o colaborador quanto o cliente, né? Então a gente tem que ser genuíno na hora de definir esses valores. E os valores, eles têm que nos direcionar por um caminho, né? É, eu me lembro, eu já contei essa história em algum momento, né, de com muito pouco tempo de empresa, eu ter que tomar uma decisão muito difícil, que foi uma situação que eu estava sozinho na empresa, eu tinha acabado de ser contratado e tinha um valor nessa empresa que era o cliente em primeiro lugar, atendimento com excelência, não é sobre atender bem, o atendimento tem que ser com excelência, isso era falar de forma exaustiva, né?
Então, eu rapidamente ouvi isso. E num determinado dia, eu estava sozinho na empresa, precisava fazer uma entrega para o cliente. O cliente tinha adquirido um produto e o produto veio com um plus que o cliente não tinha comprado. Só que ele estava com muita pressa, era um evento que ele ia usar esse produto e ele tinha pouco tempo e falou, cara, eu comprei sem esse plus, mas não dá tempo de tirar. Se for tirar esse plus, que era uma embalagem especial, e o meu evento vai atrasar e eu lá sozinho falei, como que eu vou fazer? Que caminho que eu devo tomar? Aí eu fechei os olhos e lembrei, tem que surpreender o cliente. O atendimento tem que ser excelente. O problema a gente resolve depois. Então, eu, com os meus 20 e poucos anos, tomei uma decisão, confesso que muito apertado, mas eu falei com o cliente, leva o produto do jeito que está, e depois você me devolve esse plus, você me devolve essa embalagem, né? Já que ele não havia comprado. E ele foi embora, me agradeceu, e no outro dia, quando eu fui falar com a proprietária sobre o ocorrido, eu fui muito apertado, mas ela foi muito coerente. Você fez o que a gente valoriza. É o cliente em primeiro lugar, é resolver o problema primeiro e depois a gente vê como que faz. Então, sem ter essa clareza do valor do cliente em primeiro lugar, do atender com excelência, eu poderia ter tomado a decisão de não, mas você não comprou a embalagem, eu preciso tirar. Né? Então, eu gosto de dar esse exemplo só para ficar claro que, de fato, as pessoas vão tomar muitas decisões importantes tendo clareza daqueles valores, né? Então, tem que ser muito verdadeiro essa hora, tem que ser muito claro e não dá para exigir um valor no qual esse valor não faz parte de mim, né, enquanto dono. É interessante essa abordagem, Cadinho. Inclusive, ela acaba dizendo quem vai ficar e quem não vai ficar trabalhando com você. Eu acredito muito que principalmente as lideranças dentro de um restaurante são a extensão do dono, do proprietário. É necessário que a gente prepare muito essas lideranças, porque são essas lideranças que vão lidar com os demais colaboradores. Então, quando eles passam a entender de fato como a gente pensa, em que a gente acredita, como é que a gente o que a gente está projetando ali para o futuro, a forma como a gente cuida deles, tudo isso é muito importante para que eles consigam passar isso para as outras pessoas da empresa. E quando eu falo de desenvolvimento de lideranças, é porque eu quero colocar aqui no meu caso, nos meus 2 restaurantes eu tenho mais de 70 colaboradores. Dificilmente eu consigo falar com as 70 pessoas, mas quando eu entendo que conversando com as minhas lideranças e inclusive tendo um nível de exigência alto para dizer que eles precisam agir conforme a gente combina, é muito importante, né? Do contrário, eu vou ter, por exemplo, o Marani é um cara super educado, cortês com os colaboradores, respeitador. Como é que eu vou ter um líder que de repente se exalta, grita, humilha, e de alguma forma a cultura que eu estou criando no meu restaurante é algo que eu não acredito, né? Então, como é que vocês enxergam esse desenvolvimento de lideranças? Tem uma coisa que eu gosto de dizer sempre, que é assim, ó, pessoas boas querem trabalhar em empresas boas, né? E Uhum. aí a gente tem mania, eu falo porque eu também tenho restaurante, né? Às vezes a gente tá ali, a gente sabe como que tá difícil mão de obra e tudo, e aí a gente tem mania de às vezes colocar a pessoa para trabalhar sem nem dar um oi para ela, taca a pessoa lá, e aí a gente não dá um oi, a liderança mal cumprimenta, não mostra nem onde é o banheiro, se a pessoa precisar, né, de ir ao banheiro. E depois a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa não é boa para trabalhar aqui, não é? Tá doido? Mas será que não é o contrário? Será que não é o clima que está na sua empresa, a sua empresa que não está boa para receber uma pessoa boa para ficar lá, né? E aí, como você está falando, o Marani, a liderança ela é primordial, né? Tá treinada e desenvolvida de acordo com o que você pensa para que a sua empresa seja boa e esteja preparada para receber pessoas boas e que queiram ficar. Porque gente boa para trabalhar não quer ficar em empresa ruim, que trata mal, que liderança grita. Não vai ficar, não adianta.
né, a gente só pensar pela gente, a gente gosta de ir num lugar e ser maltratado, a gente gosta de ir num lugar que ninguém nem apresenta a gente, né, as pessoas, onde que é o banheiro, não deixa a gente à vontade. Então não adianta, a gente precisa realmente ter consciência de que as lideranças, elas vão tornar a sua empresa boa para você receber pessoas boas para que elas queiram ficar e dar um resultado bom para o seu restaurante, para sua empresa. Isso que a Fernanda falou é tão legal, porque muita gente tem um problema grande de turnover. Turnover é aquela mudança de colaborador, né? Muita gente pedindo para sair. Pô, Marane, todo mundo que eu coloco aqui não fica. Os meus colaboradores, eu tenho uma dificuldade muito grande de retenção de mão de obra. E isso está muito ligado à forma como você conduz a sua equipe, né, Cadinho? É verdade, eu realmente acredito que a liderança é uma extensão da empresa, né? Extensão do dono, do fundador, e essa conduta vai definir é, um pouco do cenário, né? Às vezes as pessoas não ficam porque eu tenho um líder que não tem nada a ver com a tratativa que eu tenho. Eu já ouvi muitas vezes, né? Eu faço sessões individuais com alguns empresários e eles falam que às vezes eles são surpreendidos quando uma pessoa sai da empresa e fala assim: olha, você é o melhor patrão que eu já tive, mas eu não consigo trabalhar com fulano, que é o líder direto, né? Então não ficou claro, não teve aquela liga entre o líder, o colaborador e o proprietário, né? Então essa liderança tem que ter um ponto de atenção muito grande, como a Fernanda trouxe algumas vezes, porque vem de cima para baixo. E a liderança, ela pode ser desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida, né? Então tem que ter um contato. Quando o Marani fala, eu tenho mais de 70 colaboradores, então para mim é muito difícil conversar com todos eles. Mas não pode ser difícil conversar com os líderes. Então acontece um ponto de contato, né? A mensagem chega, sai do Marani, como exemplo, vai para o líder, depois vai para os colaboradores. É, isso é importante também. Eu entendo que ter isso muito claro, principalmente os valores, funciona como uma peneira muito importante. Porque se eu tenho esses valores bem definidos, eu vou começar a atrair, eu acredito muito nisso, pessoas que estão na mesma vibe, né? Pessoas que têm sintonia com os valores que eu defini para a minha empresa. E se isso fica claro, é nítido na hora que você entra para dentro de um negócio, né? Eu estou no Donos de Restaurantes há 1 ano, mas eu percebi um valor que é um dos mais importantes do Donos de Restaurantes, que é o importar-se, quase que imediatamente. Uai, Cadinho, mas como que você percebeu um valor quase que imediatamente? Pela forma como eu fui acolhido pela equipe, pela forma como todos os colaboradores lidam com os clientes, né? O importar-se é ir além do combinado, é ultrapassar as expectativas, né? De fato ter um olhar de cuidado com as pessoas. E isso é muito percebido pelo dono de restaurantes. Então, quando tudo isso é verdadeiro, você entra e já sente e acaba atraindo pessoas que estão na mesma vibe. Não importar-se, para mim, é um valor pessoal. Então, não é por acaso que em algum momento eu acabei me conectando a isso. Então, a mensagem que eu quero trazer é: os valores bem definidos vão facilitar muito a nossa vida enquanto empresário. Eu vou atrair pessoas que têm a ver com o negócio e eu vou passar uma mensagem coerente com a mensagem que eu gostaria de passar desde o início, né? Então, esses ruídos diminuem muito. Prof, eu posso aqui falar um ponto de atenção e puxar a orelha aqui dos donos de restaurantes? Que a gente Puxa essa orelha aí, então, vou Fernanda. puxar. É porque aí, nesse caso, por exemplo, você é um ótimo patrão, mas eu não vou ficar por causa do líder. Aí a tendência do ser humano é falar assim: nossa, mas esse líder aí é péssimo, então eu tenho que tirar. Mas a culpa é de quem? Quem colocou o líder lá? A gente tem que tomar as rédeas do nosso negócio e falar assim: tudo que acontece de errado na nossa equipe é culpa nossa. Não tem que terceirizar a culpa. Porque a gente que está lá na liderança, a gente que botou a regra, a gente que definiu os valores ou não definiu direito, e não adianta a gente terceirizar, porque o funcionário faz tudo errado. Funcionário é tudo igual, né? A gente tem mania de terceirizar essa culpa, mas não, a culpa é nossa. Então vamos sentar
e vamos estudar e vamos trabalhar para que a gente defina as coisas, para que a gente, quando uma coisa der errado, a gente sabe por que dá errado, porque a gente errou numa contratação. Fala assim, por que eu errei nessa contratação? Onde que foi que eu achei que estava certo e não estava? E vai lá e contrata de novo e treina de novo, se for o caso, e conversa de novo e dá feedback. Né? Se você ficou mal interpretado e o funcionário fez errado, é porque você falou de uma forma que não foi clara. Então, a gente sempre puxar a responsabilidade para o nosso lado, porque esse é o papel do verdadeiro líder. A gente tem que tomar as rédeas da equipe, do restaurante. Afinal de contas, quem quis abrir restaurante foi você, não foi? Ninguém obrigou você a abrir restaurante. Então, tem que tomar a responsabilidade, tem que tomar as rédeas aí do negócio. Com toda a propriedade do mundo, Fernanda, que é a nossa mentora dentro do programa DDR Master, dentro do portal Donos de Restaurantes, que é a maior escola para donos de restaurantes do Brasil. Fernanda traz aulas dentro do portal para explicar detalhadamente como é que você contrata, como é que você demite, como é que você lida com pessoas, como é que você pode ter uma maior retenção na mão de obra. Esse assunto de cultura também está dentro do portal Donos de Restaurantes, assim como para quem já está um pouco mais avançado e já chegou no DDR Master, que é o nosso programa de aceleração de resultados, programa de alta performance para o dono de restaurantes. A Fernanda também está lá com um assunto mais aprofundado, um assunto ainda mais maduro. Então, você que ainda não está no portal, você que não faz parte do DDR Master, você está perdendo a oportunidade de tomar puxões de orelha como esse aí que a Fernanda trouxe aqui agora. A gente está caminhando para o final aqui desse capítulo, mas eu tenho mais um questionamento. Eu enxergo a mão de obra como um dos maiores problemas, se não o maior problema que a gente vai enfrentar aí nos próximos 10 anos nos nossos restaurantes. Eu quero entender com vocês como é que a gente pode mitigar isso, como é que a gente pode diminuir o impacto desse problema da mão de obra nos nossos negócios. Como é que o dono de restaurante pode usar essa fraqueza que a gente vê no mercado, essa escassez de mão de obra a favor dele? Eu vou usar uma frase aqui da Fernanda. Pessoas boas querem trabalhar em boas empresas. A gente não tem controle sobre as circunstâncias, né? O momento do mercado, o momento político do Brasil. A gente não tem controle sobre nada disso. Isso é um desafio para mim, é um desafio para o meu vizinho, e mais, né? É um desafio até que vai além do mercado de alimentação. Mas não é pelo fato de estar nesse cenário, ou de não ter controle sobre isso, que eu vou me colocar numa posição de aceitação, né? Então, o que cabe aos donos de restaurantes fazer diante desse cenário, dessa dificuldade de contratação de mão de obra? Preocupem-se em tornar uma boa empresa, para chegar num momento que as pessoas, né, os colaboradores, vão, entre aspas, fazer fila para trabalhar com você. Então, essa é a parte que depende de você. Começar a criar, a dar atenção para esse assunto de cultura e começar a criar uma cultura respeitosa, uma cultura que valoriza as pessoas, uma cultura que preocupa com o crescimento. Então, escutem a especialista Fernanda, aprendam com ela, ela tem muitas dicas para você começar a construir isso dentro do seu negócio e se tornar uma empresa que vai ser um local de desejo para as pessoas. Existem muitas empresas que são referências, que as pessoas olham e falam, eu gostaria de trabalhar nesse lugar. Então, seja essa empresa. Comece a se preocupar com esse assunto, comece a criar rituais, rotinas, um ambiente no qual as pessoas vão querer estar aí trabalhando junto com você. Eu para responder essa pergunta, sou suspeita, né? Porque eu acho que já é difícil para quem já tem consciência de tudo isso. Imagina para quem não tem, né? É tudo que a gente falou aqui, mais um pouco. Porque a cultura ela vai dar a base para você fazer uma contratação melhor, para você fazer uma reunião melhor, para você dar um feedback melhor para o seu funcionário. Toda vez que você for dar feedback, você vai poder usar os seus valores, por exemplo.
você sabe que um dos valores aqui é o compromisso. Então, ó, eu não vou aceitar que você chegue atrasado, né? Então, e eu, igual eu falei no começo, gente, não tem bala de prata, é construção. É um pouquinho de água todo dia na plantinha que vai fazer com que a sua empresa se torne boa, fazer com que as pessoas queiram trabalhar. É uma conversa que você vai trocar com o funcionário e vai entender o porquê que ele está ali. Quem gosta, por exemplo, vai atrás de quem gosta muito, você vê que se entrega. Conversa, pergunta, por que você está aqui? Por que você gosta de trabalhar aqui? E aí você multiplica isso. Ó, gosta por causa disso, disso, disso. Faz sentido para mim? Tá dentro dos meus valores? Então vamos multiplicar isso aqui, né? É uma construção diária. E aí você faz todo o processo. Você define seus valores, define um processo de contratação, faz reunião, trata as pessoas bem, cria um clima favorável. E aí, haja mercado sem funcionar, porque os outros que vão ficar sem, você vai ter um tanto lá na sua porta, né? Querendo trabalhar para você, porque trabalhar todo mundo precisa. Não é assim, não tem jeito. Não tem jeito de não trabalhar. Todo mundo precisa de trabalhar. Então a gente tem que fazer com que essas pessoas que todos precisam trabalhar, queiram trabalhar com a gente. E é só trabalhando em cima disso. A gente não paga boleto todo dia, é obrigado, porque senão, né, protesta, porque senão a empresa não gira. É a mesma coisa, a gente tem que cuidar das pessoas como a gente cuida do boleto, como a gente faz as compras, é a mesma coisa, tem que ser todo dia um pouquinho e com cuidado, com organização. Não tem lá agendinha para pagar os boletos, tem que ter agendinha para tratar bem as pessoas, tem que ter agendinha das ações de gestão de pessoas, para a gente fazer daquilo ali um hábito e uma obrigação. Muito bom esse final aí, Fernanda já deu os caminhos para. Como é que a galera te encontra aí, Fernanda? Deixa seu Instagram, Cadinho também deixa o Instagram para que as pessoas conheçam mais de vocês aí. Bom, eu sou uma das sócias do Xtudo, uma sanduicheria lá de BH. Então, tenho do Xtudo, que é @xtudo_sanduíches. E tem o meu pessoal, que é @FernandaReis_X. E aí vocês me encontram lá. Mais até no do Xtudo do que no meu pessoal mesmo. O meu Instagram é o @Ricardo Lima Cadinho. Me manda mensagem, vou adorar bater um papo com vocês lá, porque eu puder ajudar, eu vou estar sempre à disposição. Ô, Cadinho, no final a gente descobriu como é que a Fernanda gosta que chama, né? Se o Instagram dela é Fernanda Reis, é Fernanda Reis aí. Tá. Líder, Descobrimos no final. para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.